A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Respondendo algumas perguntas que muitas das vezes me são feitas, eu gostaria de deixar essa resposta nas redes sociais, porque talvez muitas pessoas não fazem essas perguntas diretamente, mas têm essas dúvidas. Pastor, qual o seu posicionamento político como pastor? Primeiro, amados irmãos, né, durante esses pouco mais de 10 anos, né, de pastoreio, de consagração ao ministério, uma coisa eu guardo no meu coração. Respeito quem pensa diferente de mim, porque eu acho que essa é uma base do pensamento inteligente, né? Você conviver com as diferenças. Existem diferenças em todas as áreas, em todos os momentos. E existem valores inegociáveis, né? Aquilo que é inegociável, o nome já diz, inegociável, questão de princípio, não se negocia. Mas eu tenho uma concepção muito clara com relação ao pastoreio e à política. Como professor de história, professor de artes visuais, né, a qual trabalho como professor atualmente. Como professor, preciso orientar os meus alunos do ponto de vista político, ensinar, instruí-los, tirar dúvidas, debater e etc. De forma bem, respeitando também o contraditório. O contraditório ele é muito saudável no mundo político. Como pastor, eu tenho a seguinte concepção. O pastor, ele é um ministro do Evangelho. Ele fala do reino dos céus. Ele prega a palavra de Deus. Então, eu respeito os pastores que se envolvem, que se engajam em questões políticas. Eu, particularmente, prefiro não me envolver em questões políticas. Minha missão como pastor, ensinar os princípios do Evangelho, os princípios do cristianismo, os princípios deixados por Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. E eu entendo que se o cristão ele reconhece, se ele aprender os valores de Cristo, se ele aprender a seguir as pisaduras de Cristo, se ele aprender a seguir os exemplos de Cristo, ele vai saber filtrar aquilo que é agradável a Cristo e aquilo que não é agradável a Cristo. Né? Então, isso é muito claro. Pastor, com relação a essa bipolaridade política que existe no Brasil, que existe no mundo, entre esquerda e direita, é possível ser crente de direita, é possível ser crente de esquerda? Eu respondo isso com muita tranquilidade. Respeito quem discorda, gostaria também que respeitasse o meu posicionamento. Mas não há nenhum problema, né? Porque a Bíblia Sagrada ela não foi escrita, o foco dela é o reino dos céus. Amém? Quando nós lemos a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8, está escrito assim: Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então tem que ficar muito claro. A democracia, povo, cracia, governo. Democracia é governo do povo. Então, quem escolhe os líderes dentro de uma democracia é o povo. Na democracia não existe um governo sacerdotal, certo? Então as pessoas escolhem os governantes. Deus permite essas escolhas. Quantos ao longo dos anos fazemos as nossas escolhas e arcamos com as consequências das nossas escolhas e arcamos também com os benefícios das nossas escolhas, né? Então isso é muito claro. O cristão ele pode ser de direita? Pode. Desde que a direita não, ele pode ser de direita até o momento que a direita caminha em conformidade com seus princípios inegociáveis. Paz, moderação, amor, temperança, domínio próprio, respeito àquelas pessoas, é, é, ao próximo, respeito, o amor mútuo, a benignidade, a caridade, etc. Você conhece. Então, como pastor, eu tenho que passar os princípios. O cristão pode ser de esquerda? Muita gente diz que não. E aí eu gostaria de refletir nesse texto. Pode também, desde que os seus valores de esquerdas não entrem em conflito com os princípios inegociáveis da Bíblia Sagrada. Então, direita e esquerda são filosofias humanas. E aí é claro que muitos teólogos muitos líderes vão, claro, desconstruir para poder se firmar. Muitos vão dizer, olha, a direita não é de Deus. Outros vão dizer, a esquerda não é de Deus. Eu quero dizer para você, como se posicionar como cristão nesse sentido? Como a palavra nos ensina, tendo cuidado que ninguém vos faça presa por meio de vãs filosofias. Né? Então, se alguém me perguntar, eu como pastor é o ministro do Evangelho.
ele é um embaixador de Cristo, ministro do Evangelho, ele tem que orientar o rebanho, entender que dentro da igreja que ele pastoreia, pelo menos eu carrego essa visão. Respeito os pastores que, mas eu acredito que mesmo os pastores que têm posicionamento político, acredito que nenhum deles, pelo menos aqueles que eu convivo, eles têm responsabilidade com a palavra e não usam o púlpito da igreja como local político partidário. Né? O púlpito da igreja, eu aprendi assim, que é o local de pregarmos o Evangelho, o amor de Cristo e levarmos as pessoas a conhecer a Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E isso é um valor que nós conhecemos e aprendemos. E amamos a palavra de Deus e o Evangelho. Então, por isso que, ao longo desses 10 anos de pastoreio, pouco mais de 10 anos, eu procuro não me envolver. Porque como pastor, eu tenho na minha igreja pessoas na minha igreja, não, porque eu não sou dono da igreja, mas na igreja agora eu sirvo como pastor pessoas que têm a sua ideologia política de direita, outros que têm a sua ideologia política de esquerda. Como pastor, eu não posso oprimir nenhum nem outro, porque eu não tenho, meu compromisso não é com o partido político e nem com a minha visão política. Meu compromisso como pastor é com a palavra de Deus e com o princípio do Evangelho. Então eu tenho que ensinar o princípio do Evangelho, entender que o evangélico, a pessoa pastoreada, segundo os princípios da palavra de Deus, se ela estiver se aderindo a ideias de esquerda, ela vai se aderir até o limite onde aquelas ideias não venham confrontar os princípios estabelecidos pelo Evangelho. Você dizer assim, sou de esquerda, qual esquerda? Sou de direita, qual direita? E hoje é muito fácil, né, as pessoas colocarem assim, quem é do bem, quem é do mal, quem é assim, quem coloca todo mundo no mesmo pacote, e aí vem os desrespeitos. E a palavra de Deus nos ensina a ter moderação, a ter o respeito com o contraditório e o respeito com o outro. Eu entendo desta forma. Gostaria de expressar isso aqui para os irmãos. Algumas pessoas me perguntam, eu converso, mas nem sempre tenho a oportunidade de expressar isso. Né? Então, quais são os valores do cristão? A palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo. Então, se tem um discurso de ódio, seja ele de esquerda, de direita, de centro, como cristão, eu preciso condenar. A palavra de Deus em Efésios está escrito assim: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes de tudo condenai-as. Então, se tem obras infrutíferas, seja na direita, seja na esquerda, seja no centro, como cristão, eu não posso ser cúmplice. Eu tenho que condenar. Se tem corrupção, seja na direita, na esquerda, no centro, como cristão, eu tenho que me posicionar condenando. Como pastor, eu não posso, em nenhum momento, eu não faço isso, procuro não fazer oprimir aquela pessoa que é membro da igreja a qual eu sirvo como pastor, ele tem que ter a liberdade de decisão e de escolha. Esse é um princípio democrático garantido nas leis. E a democracia, como já disse, é o governo dos homens. Né? Deus permitiu. O único governo teocrático que eu creio é o governo de Deus. E esse governo, Deus nunca perde o controle dele. E esse governo não é governo humano. Não é um governo humano. É um governo eterno. Isso é um valor. Isso eu creio nisso. Na vida eterna, em Cristo. Eu creio na vida eterna e eu creio no reino celestial. Eu não abro mão desse princípio. Muitos podem não concordar. É um direito seu, mas é um princípio meu. Eu me apego a esse princípio. Estarei com Cristo. Lá não há direita, não há esquerda, não há centro. Né? Porque se nós olharmos ao longo da história, nós vamos ver quantas atrocidades que políticos ditos de esquerda cometeram. Quantas atrocidades políticos ditos de direita cometeram, de centro. Nós vamos enumerar aqui, olhar para isso. Todo o extremismo é muito perigoso. E a Bíblia Sagrada, ela sempre nos ensina a buscarmos a moderação. Jesus disse: vós sois sal e luz. O sal, ele tempera. Se colocar muito sal, salga. Se colocar pouco sal, não dá sabor. Como cristão, nós temos que ser temperantes. A temperança, a moderação, ela é um ponto muito importante na caminhada. Se você observar políticos de esquerda, de extrema esquerda, Mussolini e o que ele cometeu, Stalin e o que ele cometeu, você vai dizer assim: eu sou um político que segue a visão de Stalin, com todo respeito aos meus amigos marxistas que seguem a visão de Stalin, de Lenin, você tem todo o direito disso, mas como cristão eu não posso me compactuar com essa visão, porque eles andam na contramão do cristianismo. Aí vamos para a direita. Se você pegar a direita, nós vamos ter Mussolini, Salazar, Franco, Hitler. Muita gente vai dizer, Hitler é de direita, muito Hitler é de esquerda. Não, isso não é verdade.
Embora o partido de Hitler seja socialista no nome, né, muitos partidos têm siglas. A sigla não identifica o partido, o que identifica é a sua posição política, econômica e social. Nós vamos encontrar. Então, se você quiser ignorar Hitler, fica a seu critério. Pega Mussolini, dá para concordar com tudo que Mussolini fez? Não dá. Dá para concordar com o que Franco, Salazar fez? Não dá. Dá para concordar com o que Getúlio Vargas fez durante o Estado Novo? Não dá. Então, como cristãos, essas obras infrutíferas, elas têm que devem ser condenadas à luz da Bíblia. Então, seja você de direita, seja você de esquerda, nunca se esqueça do seu princípio bíblico cristão. Condenar as obras infrutíferas das trevas, comparando à luz da Bíblia. Nosso Deus é amor, nosso Deus é paz, nosso Deus é um Deus de moderação. Em nenhum momento você vai ver Jesus desrespeitando as pessoas. Jesus ele sempre olha com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Amém? Então é isso que eu procuro ensinar para os membros da igreja. E quando alguém vem querer tornar as pessoas presas fáceis, porque precisam se perpetuar no poder, e aí se diz, olha, quem é da direita do demônio, olha quem é da esquerda do demônio, não caia nesse discurso vazio. Respeite o posicionamento do outro. Como cristão, você aprende a palavra de Deus e você vai prestar conta da sua vida e das suas decisões. Não é o pastor, não é o irmão. Então, por isso que no púlpito da igreja é o lugar de pregar a palavra de Deus e levar as pessoas a conhecerem a Cristo e ao Evangelho. Amém? Então, deixo claro aqui para os irmãos, espero que os irmãos tenham entendido. Amém? Porque como pastor, não é minha função partidarizar, não é minha função me associar. Como cidadão, eu voto. Como cidadão, tenho o meu posicionamento. Mas eu preciso respeitar o contraditório. E na igreja é local de vivermos o Evangelho de Cristo e não as questões filosóficas. Deixa para o campo filosófico do debate humano. Na igreja, nós vamos levar as pessoas a Cristo. E como cristãos, nós precisamos fazer a diferença no mundo. Deus abençoe a sua vida. Espero poder ter esclarecido você que me pergunta, que conversa comigo, que me procura. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que você possa decidir sempre, com muita sabedoria, não negociando os princípios pré-estabelecidos, que são os princípios da palavra de Deus. Um abraço, a graça e a paz do Senhor Jesus. Lembre-se sempre, não abra mão dos princípios. Acompanhe Jesus Cristo. Ele é a nossa luz, nosso refúgio. Um abraço e a graça e a paz do Senhor.